Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando pensamos em contradição, imediatamente pensamos em sua etimologia, que nos fala do contradizer. Aquele que, em relação a uma afirmação dada por este ou aquele indivíduo, propõe-se a objetar, ou seja, a ser contraditório àquela ou esta afirmação, de modo que isto ocorre diariamente. Sempre que em roda de amigos nos deparamos com um assunto qualquer, temos evidentemente nossa forma de olhar a vida e, portanto, nossa opinião. Embasado nesta opinião, desenvolvemos argumentos com os quais, em uma conversação, nos damos em nosso entendimento junto ao assunto proposto. E assim, evidentemente, procedemos no sentido de junto ao outro que nos escuta e, consequentemente, possui também o seu entendimento. Trabalhamos, transitamos por uma troca de informações, as quais nem sempre nos serão dadas no sentido afirmação, reafirmação. Geralmente, e nos diz já desde idos anos, mais propriamente com Platão, Sócrates e tantos outros, o diálogo mais proveitoso é aquele que existe embasado na afirmação e na objeção, a qual, melhor dizendo, nos propõe um despertar para rever, inclusive, a nossa afirmação, porquanto é necessário sempre reciclarmos, é necessário sempre nos pensarmos, uma vez que, apesar de ser um esforço cansativo e nos colocar num determinado patamar hierárquico construído pela cultura humana, esta cultura jamais poderá se acomodar em títulos. Esta cultura sempre nos deverá conduzir a uma possibilidade de olharmos além daquele horizonte alcançado. A contradição, portanto, nos auxilia a não estagnarmos. A contradição, de certo modo, como conflito que surge em nossa vida, nos impulsiona ao aprimoramento do intelecto, da inteligência do próprio homem. Contradição, mais uma vez, percebemos como um instrumento que não deve ser culturalmente tratado com desrespeito, com melindre, com orgulho, mas com respeito no sentido de enquanto diálogo, enquanto troca de informações entre dois ou mais indivíduos, por ela percebermos existir muito mais do que a nossa mera verdade compreendida até então. Lembrando que a contradição, o contradizer proveitoso, fala sim de um aspecto importante para que o diálogo se dê enquanto objeção, a fim de, como Hegel nos deixou, encontrarmos inclusive uma síntese desta tese e antítese. No entanto, devemos nos vigiar sempre para termos muito claramente qual a intenção desta nossa contradição. Caso contrário, geraremos brigas,
violências, lutas verbais, emocionais, que em fato não nos mostrarão verdade alguma além das nossas, que muitas vezes se encontram em estado de mesmice, como Platão também nos diz, e vivemos apenas de modo horizontal, não conseguindo nos impulsionar para o vertical das ideias profícuas ao homem em busca da verdadeira verdade que se encontra por trás de um ato de humildade. Pensemos sobre isto. Serenidade sempre.